Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero discutir um probleminha técnico, até achar que está tudo funcionando, a tecnologia nos prega algumas peças, mas esperamos que tenha sido a única. Quero começar agradecendo muito ao magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Alexandre Neto, ao vice-reitor, Rui Vicente Opperman. Quero agradecer muito à pró-reitora, Sandra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, particularmente àqueles que vieram de Gramado, que parece que vieram de longe, não é? Muito obrigado pela presença. Quero agradecer, enfim, a atenção de vocês. Quero agradecer meus colegas da biologia. Quero agradecer particularmente o professor Aldo Menezes de Araújo, uma pessoa que eu admiro muito. E quero falar dos meus colegas da educação, professora Rússio. Enfim, eu tive grandes amigos aqui. Quero citar a minha grande amiga Deise Lara, que, enfim, está num lugar melhor, mas é que ela representa para mim muito do meu primeiro contato, o meu contato mais íntimo com essa instituição. Eu conheço essa instituição, admiro essa instituição há muitos anos, desde que eu era estudante. Eu lia os trabalhos do professor Francisco Salzano. Comecei a estudar genética, e o que me chamava muito a atenção que a genética podia ter, que ele tinha ao homem, ao brasileiro, enfim, a dimensão humana da genética. Isso, enfim, vocês podem imaginar o tamanho da alegria que eu tive quando eu recebi esse convite. Isso diz um pouco também da minha responsabilidade. Eu estou nervoso aqui falando para vocês, porque é uma grande responsabilidade falar para essa plateia tão qualificada nessa instituição que eu admiro há tanto tempo. Enfim, o tema, eu vou direto ao tema, né? A ideia é falar sobre Charles Darwin, um pouco da pessoa, um pouco da obra dele. Eu tive um pouco de dificuldade em montar uma palestra que, enfim, não fosse frustrante como aula magna, porque ela precisa satisfazer uma demanda qualificada. Então eu tive que estudar um pouco para oferecer algo de novo, até para o especialista, até para os meus colegas da genética, não é? Vamos ver se eles aprovam. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que, enfim, poderíamos ter uma audiência muito diversificada, eu sabia que eu não podia falar de uma maneira muito cifrada, né? Então, os jovens que estão aqui, eu espero que também gostem, né? Possam acompanhar o que eu preparei. Eu quero falar rapidamente do que eu preparei no nosso roteiro de conversa. Então, eu quero falar um pouco para vocês da viagem do Beagle. O que foi essa viagem, o que foi esse navio, e por que quase o Darwin não esteve neste navio. Ele quase não fez parte dessa viagem, por pouco não fez parte. Em seguida, eu quero falar um pouco daquilo que eu senti ao ler as reportagens sobre Darwin que apareceram em grande número em fevereiro, né, quando, por ocasião então, do bicentenário do nascimento de Charles Darwin, uma série de reportagens, e particularmente algumas que saíram sobre o Brasil, sobre o que ele falou dos brasileiros. Eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre, enfim, minhas impressões sobre isso. O que seria talvez o cerne da nossa conversa vai ser esse outro ponto, o tempo geológico. Então, a contribuição de Darwin, algo que se fala pouco, não é? Mas na verdade Darwin não chegou a uma teoria da evolução sem ter passado antes por um período muito importante de reflexão, no qual ele pôde entender a extensão, a profundidade do tempo geológico, a idade da Terra. Quero falar um pouco sobre o que ocorreu na cabeça de Darwin ao formular suas teorias. Então, quero falar um pouquinho sobre uma mudança crucial no pensamento de Darwin que possibilitou a ele, então, perceber a generalidade das ideias com as quais ele trabalhava.
Em seguida, quero falar de um debate público, ou seja, o que aconteceu quando o livro mais importante dele, o livro que o tornou mais conhecido, veio a público. Quais foram os problemas que ele enfrentou? Quero falar, em seguida, concluindo, quero falar um pouco sobre o que Darwin pensou e o que se pensa atualmente, resgatando, inclusive, alguns dos seus exemplos históricos, algumas das coisas que ele escreveu na Origem das Espécies, particularmente sobre o que a evolução tem a ver com o tamanho de populações. Então, aonde que ocorre mais rapidamente a evolução, em populações grandes ou pequenas. Ele tinha uma reflexão sobre isso, e temos trabalhos recentes sobre isso, e quero terminar para vocês falando, então, de dois episódios interessantes. O primeiro foi o episódio da evolução da baleia, que nós tivemos um achado recente muito interessante. Darwin teria ficado muito contente em ler as revistas científicas deste ano. E, por fim, eu vou terminar com um certo clima de solenidade, mostrando para vocês o último artigo de Charles Darwin, como, de certa maneira, esse foi um motivo de grande alegria para ele. Bom, uma palavrinha sobre o autor dessa teoria tão importante, tão controvertida. Então, ele nasceu de uma família abastada e intelectualizada, teve uma educação que nós poderíamos dizer que foi uma educação refinada, e ele, desde pequeno, tinha uma grande curiosidade, um raciocínio privilegiado. Seu pai era médico, enfim, ele teve uma série de estímulos desde a infância e pôde desenvolver isso. Essa é uma fotografia antiga da casa onde ele nasceu numa cidadezinha. O pai dele tinha comprado uma chácara no topo de um monte, uma cidadezinha no noroeste da Inglaterra, perto do país de Gales, chamada Shrewsbury, e essa chácara se chamava The Mount. Essa é uma foto antiga, mas a casa continua assim, e ali perto há uma outra casa, que nós vamos falar dela, chamada Woodhouse, uma casa bem mais imponente, uma casa bem mais, uma mansão, na verdade. Muitos falam da pessoa, quer dizer, muitas pessoas me perguntam sobre a pessoa. Quem era Darwin? Como era essa pessoa? Então, seu pai era um médico obcecado por medidas, e toda vez que encontrava com os filhos, com ele particularmente, que viajava muito, media, pesava, fazia como uma consulta. Então, há registros do peso e da altura do Darwin. Aos 26 anos ele tinha, então, 1,80 m e 68 quilos. E ele tinha interesses normais das pessoas normais. Então, ainda antes da viagem do Beagle, ele escreve essa caligrafia do Darwin. Ele, quando está na faculdade, ele escreve para o primo dele, esse é um fragmento de uma carta, falando justamente da moradora daquela mansão ali do lado, Então ele dizia: Fanny, o mundo inteiro sabe, é a mais linda, a mais rechonchuda. É difícil, hoje em dia o ideal de beleza não é o mesmo, mas plumpest significa alguma coisa como coisa arredondada, ou seja, mas tinha uma conotação absolutamente física. A mais charmosa personalidade de todo o condado de Shropshire, e de Birmingham também. Enfim, está comentando com seu primo como era essa sua vizinha, essa sua amiga, com a qual ele sonhou em se casar. Ele achou que ele iria se casar com ela. Nós voltamos, eu procurei, não achei uma imagem da Fanny, tive que recorrer à tecnologia, mas de qualquer maneira nós podemos dizer que a Fanny, aos 26 anos, fazendo um paralelo, então, ela deveria ter 1,79 m de altura,
devia ter olhos azuis esverdeados, cabelo castanho. Hoje em dia, os recursos são